É isso aí, gurizada. Então vamos para a segunda aula de pré-prova URGS e vamos ver se vocês aproveitaram bem a primeira e vão aproveitar ainda mais a segunda revisão, que é a História do Brasil. Então a História do Brasil, lembrem, é dividido em período colonial, período imperial e republicano. E normalmente, cai o mesmo número de questões de Brasil colônia e império junto, tá? Que o Brasil República. Então vamos lembrar do primeiro período, que é o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, onde o Brasil não foi colonizado. E por quê? Porque Portugal estava preocupado com os negócios com as Índias, ou seja, as Índias estavam dando lucro. Por isso Portugal não abandonou o Brasil, porque mandou para cá as expedições de reconhecimento de Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, que identificaram a existência de pau-brasil, certo? E não acharam metais preciosos só no século XVII e XVIII. Lembrar das expedições guarda-costas de Cristóvão Jacques, que deveria defender o litoral contra os corsários, porque desde o período pré-colonial, os primeiros 30 anos não teve colonização, mas franceses, espanhóis, ingleses estiveram aqui, holandeses, explorando também o pau-brasil. Claro que é contrabando. Lembrar então que a extração do pau-brasil tem 3 características básicas, que é o estanco, a feitoria e o escambo. Lembra? O estanco é monopólio real, porque desde esse período tudo que está no Brasil pertence exatamente a quem? Tá? A Portugal. E quem quiser explorar, tá? Tem que pagar o quinto, que é 20%. Então lembrar a gente das feitorias, que são depósitos de pau-brasil temporários a partir do século XVI, certo? Lembrar também do escambo. O escambo é troca, gente. A grande característica é que na exploração do pau-brasil não existe escravidão indígena. Não tem como se adaptar. Por isso o indígena fazia o nativo porque queria. E ele trocava por bugigangas, que tu te lembra, pessoal? Que é machado, foices e facões. E isso é bugiganga para o português, para o europeu, não para o índio que desconhecia os metais, certo? Produtos com metais. Então lembrar que não há escravidão, a extração é predatória e não trouxe povoamento. O que significa? Nós não tivemos o povoamento do Brasil, porque é um período chamado pré-colonial. Mas daí tu te lembra que o comércio com as Índias começou a entrar em decadência, devido à concorrência de outros países que descobriram o caminho para as Índias. E por isso Portugal teve que se voltar para o Brasil e para a África, que são, na verdade, as 2 galinhas dos ovos de ouro de Portugal. Então lembrar que, devido à crise do comércio com o Oriente, nós tivemos a expedição de Martim Afonso de Souza. E lembra que tu tem que decorar esse nome, Martim Afonso de Souza, que deveria ter a sua expedição, o que é? Explorar o litoral e combater corsários, fundação de São Vicente e Santo André, colonização em Seis Marias, porque ele trouxe os primeiros 400 colonos para colonizar, fundou São Vicente, a primeira vila, fundação do engenho do governador e o plantio em larga escala do que nós chamamos de cana-de-açúcar, que foi importada de Cabo Verde, Açores e outros locais, onde Portugal já produzia com, o sistema de capitanias hereditárias e com mão de obra escrava. Então lembrar, gente, que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que deram errado, somente São Vicente e Pernambuco dando certo. As capitanias são, o Estado não tem dinheiro nem população, por isso ele cedeu à iniciativa privada o ônus, o custo da exploração, porque ele não tem nem população nem dinheiro. Lembrar que foi dada a fidalgos e cristãos novos através da carta de doação e carta foral. Doação, doa. Foral estabelece direitos e deveres dos capitães donatários. Lembra que a exploração é hereditária, de pai para filho, mas a propriedade da capitania é do rei, certo? E ele pode tirar quando ele quiser. Lembrar que existiram dificuldades na colonização, tipo, falta de recursos e falta de apoio governamental, distância da metrópole e ataque de índios. Por isso o sistema de capitanias, mesmo existindo até o século XVIII, quando Pombal acaba, eles não deram certo. E lembra que o que deu certo na exploração foi o sistema de Seis Marias, considerada a primeira propriedade privada do Brasil, que é para povoar, aumentar a produção e cobrança de impostos. E a Seis Marias deu origem ao latifúndio atual. Então vamos lembrar, gente, que quando o Brasil começou a ser explorado, Portugal foi obrigado a criar uma estrutura administrativa baseada nos governos gerais. O governo geral foi criado pelo regimento de Tomé de Souza, que tinha como característica centralização administrativa, organizar a produção e cobrança de impostos, fundar povoamentos, defender o litoral e evitar contrabandos.
E lembra que com o governo geral vem o governador, tá? Vem o provedor, o ouvidor e o capitão-mor. E lembra que governador, ouvidor e provedor têm o mesmo nível de poder. Logo, isso é chamado por Boris Fausto de governo tripartido. Então, isso é uma boa lembrança. Lembrar que no local, nível local, o poder está nas mãos das câmaras municipais, que é liderada por um juiz e 3 vereadores no início. Depois esse número aumenta. E lembra que quem são eles? São os homens bons, brancos, latifundiários e católicos. Então o resto acabou não, gente, sendo o que nós chamamos de homens bons. Por isso lembra que o poder sobre os assuntos locais está nas mãos dos homens bons, da Câmara Municipal. Lembra que submissão ao governo geral, entre aspas, por quê? Porque muitas vezes ocorreu choque entre a Câmara Municipal e o governador geral. O governador representa o monopólio, o pacto, e o poder local, as câmaras municipais. Por isso vão ocorrer as revoltas locais. Lembrar, gente, que os militares tiveram tropas de linha, milícias e ordenanças. O judiciário eram juízes, ouvidores de comarca. E na economia, a junta da fazenda, alfândegas e a casa de conto. Isso nunca caiu numa prova. Lembrar que na questão econômica, então, tu tens o governo geral, tá? Na questão política, governo geral e nível local, as câmaras municipais. Lembra que isso é o auge da exclusão e do preconceito social. Outra característica é a estrutura colonial baseada no mercantilismo, que agora é a questão econômica e não administrativa. Lembrar quais são as funções de uma colônia. Qual é a palavra que não existe? Liberdade. Então, complementar a economia metropolitana sem nunca concorrer, metais preciosos e produtos tropicais é o que deveria produzir, proibição de manufatura, por isso levou ao atraso tecnológico, que Dona Maria I, a louca, proibiu em 1758, 1775, e Dom João criou o alvará de liberdade só quando a família real veio para cá. Lembrar da submissão ao pacto e ao exclusivo colonial. Não existe liberdade comercial. Lembrar da montagem da empresa colonial baseada na plantations. E a plantations, gente, tem características básicas, como latifúndio e monocultura, mercado externo, se chama agroexportação, e a utilização da escravidão indígena e africana. Por que na Europa decaiu a mão de obra escrava? Porque nós temos avanço do capitalismo e depois a Revolução Industrial. Enquanto aqui, tu tens o aumento da escravidão, porque a plantations, certo, exige uma grande quantidade de mão de obra. Por isso, lembrar que a escravidão tem suas causas. A escravidão indígena, ela acaba no século XVIII, quando o Pombal acaba para aumentar o casamento entre índios e colonos e aumentar a produção e cobrança de impostos. Século XVIII. Até lá, o indígena vai ser escravizado. Só que nós tivemos a fuga para o interior, o despovoamento do litoral, a mortandade por doenças e guerras, e ocorreu, lembra, gente, que nós estudamos, uma verdadeira catástrofe populacional, porque milhões de índios fugiram para o interior ou morreram pela guerra, pelo extermínio ou por doenças. Lembrar, então, que os africanos são 3 grupos, sudaneses, bantus e malês. E os maleses fazem a Guerra dos Malês, que é uma revolta regencial. Lembrar que já existia escravidão na África, mas existia um grande lucro do tráfico negreiro para o Brasil. Por isso nós teremos, tá, o lucro para a metrópole, que também ganha 10%, ou 20%, e também a Igreja Católica, que ganha o dízimo, 10%. Por isso a Igreja é contrária à escravidão indígena, mas favorável à escravidão africana. Então assim nós estamos montando, tá, o Brasil colônia. E aí tu tens o mundo do engenho. E o mundo do engenho, tá, pessoal, é quando nós tivemos a formação do primeiro ciclo produtivo. Então tem lá Casa Grande, a senzala, certo? Tu tens a capela e tu tens o engenho onde tu produz. Tu tens o engenho trapiche, que é aquele, né, pessoal, que utiliza, então, gente, a mão de obra escrava ou de animais, e tu tens o real, que é aquele movido pelo giro d'água. Lembrar quais são as consequências do ciclo do açúcar, que são extremamente importantes. Primeiro, êxito da empresa agrícola. O ciclo do açúcar permitiu a exploração do Brasil. Destruição da Mata Atlântica, que começa aqui. Acúmulo de riquezas na Holanda. O maior lucro, lembra, gente, da cana foi para a Holanda,
do ouro foi para a Inglaterra. Por isso Portugal sempre manteve-se pobre e nunca desenvolveu a indústria. Lembrar da dependência do mercado externo. Nós somos agroexportadores até hoje. E também a formação de atividades complementares, que aí tu tem que lembrar a pecuária, o tabaco, que é o fumo, as chamadas, né, pessoal, também drogas do sertão, né, na Amazônia, mas isso não é complementar do ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar, então, é o gado, a pecuária, o tabaco, que é o fumo, também, tá, gente, a brecha camponesa, que é a produção no final de semana de mandioca, milho, feijão, dentro do engenho para diminuir os custos dos senhores de engenhos. Lembrar, gente, da formação da sociedade patriarcal extremamente importante, que é patriarcal, conservadora, rural e escravista. Ao contrário, depois do ciclo do ouro, ela é urbana. Lembrar, tá, do domínio dos homens bons, do sincretismo religioso, a Umbanda e o Candomblé, que é uma forma de resistência, assim como, tá, a luta ou a dança chamada capoeira. Também a existência hoje de mais de 1.500 quilombos, que desde então do governo Fernando Henrique Cardoso está sendo feita uma reforma agrária. Lembrar que a maior resistência foi Palmares, com a liderança de Ganga Zumba e o Zumbi, que após ser morto, né, então nós tivemos, tá, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Morte de Zumbi, 20 de novembro. Lembrar que era uma confederação de quilombos, era autossuficiente com distribuição igualitária, a produção agrícola e também de roupas, que era tudo produzido lá, e existiam instrumentos de trabalho e comércio, porque no auge, com 25 mil negros, índios e brancos fugitivos, tu vais te lembrar, então, que Quilombo de Palmares fazia comércio amplamente com as vilas ao redor. Mas lembrar que era uma sociedade de classes, porque nós reconstruímos a sociedade, que era uma sociedade, então, africana. E foi destruída por Domingos Jorge Velhos em 1695. Lembrar, gente, tá, que é o período colonial, que é o período da chamada União das Coroas Ibéricas. Por que ocorreu a União das Coroas Ibéricas entre 1580 e 1640? Porque morre Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, e assume o Dom Henrique, o tio dele, que tinha 80 anos e morreu. Por isso assumiu Felipe II, da dinastia Habsburgo, que fez o acordo de Tomar com os portugueses. E aí surgiu a União das Coroas Ibéricas e o grande Império Habsburgo, onde Felipe II dizia, no meu império o sol nunca se põe. É um período onde ele é católico, fervoroso, Habsburgo, catolicismo, lembra disso? E aí teve o choque com os Países Baixos, a Holanda. Aí a Holanda, lembra, fazia o comércio e o refino do açúcar no Brasil. E a Holanda foi proibido de comercializar com o Brasil, por isso ela invade o Brasil. Outra característica é a perda das colônias, o quê? Portuguesas. Porque a Holanda vai invadir o Brasil, assim como a França, e também as colônias africanas fornecedoras de escravos. Qual é a consequência para o Brasil que nos importa? Consequência é fim do Tratado de Tordesilhas, que tudo era da Espanha, a interiorização do Brasil, porque daí, gente, nesse período, os bandeirantes acabaram atravessando a linha de Tordesilha e dominando a bacia do Pantanal e do Amazonas. E aí nós conseguimos, em 1750, pelo Tratado de Madrid, baseado no Utilis Possidetis. Lembrar, gente, da divisão do Brasil em Estado do Maranhão e Brasil para melhor administrar, e a proibição da Holanda de comercializar com o Brasil. E aí ela, quando foi proibida pelas ordenações filipinas, ela resolve invadir o Brasil. Então tu tem invasões estrangeiras, e as primeiras invasões, lembro que foram as inglesas, mas os ingleses nunca povoaram. Eles vinham, pilhavam a cidade e revendiam na Europa. Então, gente, nesse momento uma questão provável, muito na prova da URGS, que é exatamente as invasões do quê? Estrangeiras, francesas e holandesas. A França, gente, lembra que a primeira invasão foi a França Antártica, antes da União das Coroas Ibéricas. E foi, tá, uma colônia de povoamento, onde os huguenotes se reuniram à Confederação dos Tamoios, que eram inimigos dos portugueses, e criaram aqui o Forte de Coligny. Lembra que nesse momento, tá, gente, eles formaram uma colônia de povoamento, mas foram expulsos por Estácio e Mendes Sá. E aí os portugueses fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para evitar a volta dos portugueses. Também vamos lembrar da França equinocial,
que foi aonde, pessoal? São Luís do Maranhão. E Maranhão, São Luís, é uma cidade exatamente formada por quem? Fundada pelos franceses, em homenagem ao rei Luís francês. Lembrar que foi durante a União das Coroas Ibéricas, liderada por Daniel de La Touche, e aí eles fundaram São Luís do Maranhão, que era uma base de corsários, para subir e roubar os galeões espanhóis das Antilhas, do Caribe, piratas do Caribe. Lembrar que foram expulsos por Jerônimo de Albuquerque e eles foram para a Guiana Francesa. E mais um detalhe que tu tem que te lembrar, que os corsários franceses voltaram ao Rio de Janeiro em 1710 e 1711. E eles sequestraram a cidade do Rio de Janeiro. E Portugal pagou o resgate. A Portugal. Lembrar da mais importante invasão, que é a invasão holandesa. E, gente, cabeça. Olha, lembra? O que a Holanda quer? Açúcar. E aí fica fácil, porque açúcar tu tem na Bahia e tu tem em Pernambuco. Nem em Salvador, a primeira invasão, deu errado. E eles foram expulsos em 1624, porque era a capital do Brasil. Lembra? E em Pernambuco, em 1630, deu certo. Tá? E é onde nós tivemos o período de auge da exploração de açúcar na história do Brasil. Só vamos lembrar as 3 fases: guerra, governo nacional e guerra. Na primeira fase, guerra e destruição dos engenhos. Porque eles invadiram, lutaram contra os senhores de engenhos e acabaram, gente, tá? Vamos lembrar, destruindo os engenhos, muitos escravos fugiram e formaram o Quilombo de Palmares. Lembrar da segunda fase, que aí a Companhia das Índias, qual, gente? Ocidentais, porque o Brasil está no Ocidente. Mandou para cá um grande administrador, Maurício de Nassau-Siegen, príncipe alemão. E ele vai ser o auge econômico e cultural. Lembrar que ele criou os conselhos de escabinos, onde ele permitiu, que substituiu a Câmara Municipal, a participação de protestantes e católicos e protestantes. Lembrar da liberdade religiosa, católicos, protestantes e judeus. A primeira sinagoga judaica foi construída em Recife, certo? Depois em Nova York. Lembrar da reconstrução de Recife, Maurice State, cidade de Maurício. Então, centros de astronomia. E ele trouxe a primeira missão artística, que é a holandesa, com Frans Post, Albert Coate, William Piso e George Margrave. E eles introduziram o barroco no Brasil. Também tem que lembrar disso. Lembrar que aí surge um problema. Em 1640, Dom João IV, da dinastia Bragança, expulsou os espanhóis e fez a restauração portuguesa. E a nova dinastia Bragança vai fazer um acordo com a Holanda para a Holanda ficar 10 anos no Brasil, que é a chamada Trégua dos 10 anos. Mas aí eclode a primeira revolta nativista no Brasil, que é a chamada insurreição pernambucana, que é a chamada terceira fase, onde então é uma revolta nativista de brancos, negros e índios. Porque nós somos católicos e eles são o quê? Protestantes. Tá, mas peraí, só um pouquinho. Se estava tudo legal, é o auge da produção, desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico. Por que crise? Porque a Holanda venceu a Guerra dos 30 anos e se tornou independente pelo Tratado de Westfália, mas ficou endividada. E aí, Maurício de Nassau é demitido. E a nova junta começa a aumentar os impostos e cobrar os empréstimos. Por isso, ocorreu a insurreição pernambucana. E lembra que Portugal teve o apoio da Inglaterra, Oliver Cromwell, atos de navegação. E aí Portugal, com o apoio da Inglaterra, ajudam a insurreição pernambucana a expulsar os holandeses daqui. Os holandeses vão às Antilhas e produzem um açúcar melhor e mais barato que o nosso. Por isso é a decadência do ciclo do açúcar. Açúcar nós produzimos até hoje, gente. É um grande produto na pauta de exportação. Mas o ciclo do açúcar forte, produtivo, é até 1660. Lembramos que a partir do século XVII ocorreu a interiorização do Brasil devido principalmente ao fim temporário do Tratado de Tordesilhas, à necessidade de ocupação do solo e à necessidade de aumento dos lucros. E a tua prova pode perguntar quais são as atividades que levaram à interiorização. As entradas, as bandeiras de caça ao índio, de contrato e prospector, são diferentes, a pecuária no Rio Grande do Sul e no Nordeste,
Nordeste subsidiário do ciclo do açúcar, Rio Grande do Sul do ouro, século XVIII. Drogas do sertão que levaram à exploração da bacia do Amazonas pelos jesuítas portugueses. Os portugueses que fundaram a colônia de Sacramento em 1680, tem que saber essa data. E os jesuítas espanhóis que fundaram as missões de Tapes e depois os Sete Povos em 1681. E aí a necessidade de novos tratados, que nós estudamos 5 vezes durante o ano. Então dá uma revisadinha caprichada em Madrid, tá, gente? E Santo Ildefonso, principalmente. Mas todos os tratados dá uma lidinha. Lembrar que no século XVIII nós tivemos o ciclo da mineração, que foi o ciclo que mais trouxe transformações de forma mais rápidas na história do Brasil. Por exemplo, em 80 anos, um século, nós saímos de 300 mil para 3 milhões e 300 mil. Se aumentou 11 vezes a população, nós tivemos, tá? Várias outras transformações. Tipo, lembrar que quem organizava era a Intendência das Minas, submetida diretamente ao Conselho Ultramarítimo. Lembrar do crescimento demográfico, do aumento do comércio entre províncias, e isso levou a uma maior diversificação econômica. Foi o primeiro plano que interliga as regiões, primeiro ciclo. A ocupação do Rio Grande do Sul em busca do gado bovino e muar, século XVIII, então o Rio Grande do Sul vai ser povoado. Aí tu te lembra dos casais açorianos, de 1752, tá? E o eixo econômico passou do litoral nordestino para o interior, que é o sudeste e centro-oeste. Lembrar da transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1753, essa data de Cobre Salteado, para ficar mais perto do ciclo do ouro. E também o fim da divisão em 2 estados e o fim das capitanias hereditárias por Marquês de Pombal. Lembrar do aumento da carga tributária, e isso causou as revoltas coloniais, como a mineira e a baiana. Barroco nas artes, com Aleijadinho, que é uma arte autodidata e mestiça, nós vamos lembrar disso. Minas Gerais, Bahia e Sete Povos, como os 3 lugares onde o barroco é mais desenvolvido. E São Paulo e demais regiões pobre, porque era pobre economicamente. Então lembrar, gente, a pedra-sabão é uma das maiores características, o brasão. E lembrar do Tratado de Methuen, que é panos e vinhos, lembra? A Inglaterra vende para Portugal panos, tecidos, e Portugal produtos agrícolas. Isso leva à decadência, tá? Da economia portuguesa, e aí o ouro brasileiro é utilizado para pagar a dívida com a Inglaterra, e lá é utilizado para fazer a Revolução Industrial Inglesa. E lembrar que foi o surgimento também da classe média urbana e da classe dos homens livres. A classe dos homens livres existia, mas cresceu muito. E agora surge, então, a classe média urbana, porque a diferença básica entre o ciclo do açúcar e do ouro, que o açúcar é rural e a urbana é o ciclo do ouro. Então a gente segue, gente, e vamos lembrar também das grandes revoltas. Então é o momento de tu pegar a folhinha que nós demos para vocês durante o ano, tá? E lembrar das revoltas nativistas, que são revoltas coloniais, mas que são locais e que não quiseram em nenhum momento a independência. Lembrar das revoltas pela independência, influenciadas pelo iluminismo e liberalismo no final do século XVIII. Então lembrar, gente, Beckmann, que são revoltas de colonos do Maranhão contra, vamos lembrar, gente, tá? Contra, tá? A falta de mão de obra, logo é contra a Companhia de Jesus e contra a Companhia de Comércio do Maranhão. A guerra dos Emboabá são portugueses que chegavam nas minas e disputavam com os bandeirantes paulistas. Pelas Minas Gerais. E quem vence a guerra dos Emboabas? Emboabas, os portugueses. E aí os bandeirantes vão para Goiás e Mato Grosso. Lembrar da Guerra dos Mascates. Mascate, lembra, gente, como a gente decorou? Mascate é comerciante de Recife. Quando Recife e os comerciantes mascates portugueses quiseram virar vila, os senhores de engenhos de Olinda não aceitaram. E aí os mascates venceram e Recife virou capital, tá? De Pernambuco, como é até hoje. E a revolta de Felipe dos Santos, de 1720, a revolta de Vila Rica. Lembrar que é a revolta contra as casas de fundição e contra a proibição de circulação de ouro em pó. Depois, gente, nós vamos fazer a mãozinha, gente. Lembra? A Inconfidência Mineira, a Baiana e a Pernambucana. A Conjuração Carioca e de Suassuna são revoltas de, lembra? Playboy. Então, pouco importante, só sociedades literárias. E aí tu terás, então, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, e a Revolução Pernambucana. Lembra, gente, isso aqui? Não pode errar.
Porque as duas conjurações são mineiras e baiana. A mineira é elitista, certo? Enquanto a conjuração baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ela é popular. Então, dessas duas, da mineira, só quem foi morto? Tiradentes, porque é uma revolta elitista. E já a conjuração baiana, lembra que tem que fazer assim, gente? Os líderes populares foram mortos, porque ela exigia, por influência da Revolução Francesa, certo? A abolição da escravidão, voto universal e igualdades para todos. Então, a Inconfidência Mineira não tem influência da francesa, tem influência só da independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos e a francesa influenciam a baiana. E lembrar da Revolução Pernambucana, relê aí na nossa folhinha, mesma folhinha tu tens aí. E na Revolução Pernambucana, lembra que ela é direta. E lembra, gente, é a única revolução do período colonial. Chamada Revolta dos Padres, ela é contra a vinda da família real e o aumento dos impostos por Dom João VI. E é a única que proclamou uma república no período colonial. Então a gente lembra, tá, o fim do período colonial com o governo de Dom João VI, certo? Por que ele veio? Porque daí Napoleão fez o bloqueio continental e quando ocorreu o bloqueio continental, Portugal furou, porque dependia da economia inglesa. A Inglaterra traz a família real porque precisa de mercados consumidores. Lembrar, gente, da abertura dos portos em 1808, que pôs fim ao monopólio e é o início do processo de independência do Brasil. Acabou o Pacto Colonial. Do Alvará de Liberdade Industrial de 1808, lembra, Dona Maria I Louca proibiu, Dom João liberou. Mas não deu certo, porque logo em seguida, tu vai te lembrar que foi feito os acordos de amizade e comércio com a Inglaterra, os acordos de 1810, onde o Brasil foi abarrotado de produtos ingleses, o que quebrou a incipiente indústria brasileira. Então não deu certo. Lembrar do Reino Unido de Portugal e Algarves. Por que Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido? Para evitar a independência, devido a revoltas da América Latina, processo de independência, e porque era uma exigência do Congresso de Viena. Lembrar, gente, da conquista de Cisplatina e da Guiana Francesa. Certo, gente? Que é para Dom João dar na cara da Espanha e da França que assinaram o Tratado de Fontainebleau para dividir Portugal entre si. Lembrar da distribuição de títulos de nobreza, criação do ensino superior no Brasil, da imprensa régia, primeiro jornal no Brasil. Lembrar da missão artística francesa que introduz o neoclassicismo. Não é a primeira é a holandesa, essa é a segunda. Né? Então, a primeira holandesa, Frans Post, agora Debré. Então, introduziu o neoclassicismo. Lembrar da Revolução Liberal do Porto de 1820, que os portugueses indignados com a vinda da família real exigia o retorno da família real e lá obrigou a família real a voltar e criar uma monarquia constitucional. Mas a Revolução Liberal do Porto também quis recolonizar o Brasil, o que não foi aceito pela elite do Partido Brasileiro, comerciantes e latifundiários que, lembra, gente, já tinham gostinho de liberdade desde a abertura dos portos. E é por isso que o processo de independência, gente, quando Dom João foi obrigado a ir embora, ele deixou Dom Pedro aqui. E aí tu te lembra que Dom Pedro, nesse ano regencial dele, não é o período regencial, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Só tem Constituição, um país independente. Dia do Fico, onde ele rompe com Portugal e diz que vai ficar em janeiro no Brasil. Por isso, ele rompe com as cortes. O interesse político nele mesmo, Dom Pedro, em ser um rei absoluto no Brasil, e também os interesses econômicos do Partido Brasileiro, que apoiam para não perder a liberdade. Porque se a Revolução do Liberal do Porto der certo, recolonizaria o Brasil. E apoio indireto da Inglaterra, que tinha interesse em conservar o comércio. Lembrar, gente, a independência foi uma vitória dos grupos conservadores, ligados ao Partido Brasileiro, pois a elite manteve a estrutura socioeconômica e transformou o Brasil na única nação monarquista da América. Os outros viraram república. Os latifundiários temiam a participação popular e as transformações socioeconômicas, sufocando as manifestações populares favoráveis à independência. Certo, gente? Ok? Então, assim, com a independência, termina o Brasil colônia.
Então agora nós vamos pegar o Brasil Império, dividido em primeiro reinado 9 anos, nós temos o período regencial 9 anos e a longa estabilidade do segundo reinado, 49 anos. Sobre o primeiro reinado, 1822 até a abdicação em 31. Lembrar que 5 províncias brasileiras não obedeceram, gente, à independência. Cisplatina, Maranhão, Piauí, Bahia e Pará. Beleza? E aí Dom Pedro teve que criar o exército de mercenários e manter, através das guerras, o território unificado. Lembrar do reconhecimento externo, primeiramente Estados Unidos, depois a Inglaterra mediou o reconhecimento de quem? De Portugal. E nós assinamos o Tratado de Paz e Amizade com Portugal em 1825. Mas nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas. Pagamos a dívida externa portuguesa em relação à Inglaterra e começamos vergonhosamente a nossa dívida externa. Lembrar da Assembleia Nacional Constituinte, que Dom Pedro convocou, e ela é formada principalmente por latifundiários. E aí vem uma lógica, gente. Se a maioria dos constituintes são latifundiários do Partido Brasileiro, começou um debate. Qual é? Brasileiros contra portugueses. E aí, nós, latifundiários brasileiros do Partido Brasileiro, vamos dar votos somente para brasileiros. E nós vamos querer um projeto constitucional que descentralize o poder, tire o poder absoluto do imperador. Por isso, lembra que quando a Constituição da Mandioca de 1823 ficou pronta, ela não deu certo. Porque ela descentralizava o poder e impedia o voto dos portugueses amigos de Dom Pedro. Por isso, lembra que excluía radicais e excluía os portugueses. Dom Pedro não gostou e na noite da agonia vai fechar a Constituição e outorgar a Constituição de 1824. Esta e a de 37 polaca são outorgadas. Então, pegar a nossa folha da Constituição que nós revisamos e revisar, tá, gente? Primeira Constituição da história do Brasil, voto censitário. Lembrar, gente, Confederação do Equador é a grande revolta do primeiro reinado. E a Confederação do Equador é contra o autoritarismo e o fechamento da Assembleia. Por isso, quando tu estudares revoltas, estuda as revoltas coloniais e as regenciais. E lembra que entre elas tu terás a Confederação do Equador, que é fácil esquecer, que é devido ao autoritarismo de Dom Pedro I. E ela proclamou a República também, mas foi totalmente destruída. Lembrar da Guerra de Cisplatina, onde a Cisplatina que ficou para o Brasil após a independência, com apoio da Argentina, começou a guerra contra o Brasil, os 33 orientais. E com o apoio da Argentina, o Brasil foi lá lutar contra a Argentina e o Uruguai. Aí a Inglaterra interferiu e Brasil e Argentina aceitaram a independência do Uruguai. E aí nós perdemos a Cisplatina, milhares de jovens morreram e a popularidade de Dom Pedro diminuiu. Lembrar do declínio do imperador, da crise econômica, porque o Brasil não tinha nenhum grande produto na pauta de exportação. O Banco do Brasil vai falir em 1829. E lembrar da sucessão do trono português, que Dom Pedro mandou a filha Maria da Glória para Portugal, suceder Dom João, que o título era dele, né, como imperador de Portugal, mas o irmão dele, Dom Miguel, prendeu a sobrinha. E aí tu vai te lembrar que Dom Pedro, ficou preocupado com a sucessão do trono português. No Brasil, aumentam as disputas políticas entre partido português e brasileiro, que vai desembocar na Noite das Garrafadas, onde portugueses e brasileiros lutaram. Dom Pedro comete o erro de demitir o Ministério Brasileiro e nomear somente o Ministério de Portugueses, o Ministério dos Marqueses. Foi aí que o Partido Brasileiro, nossa elite, obriga a abdicação de Dom Pedro, em 7 de abril de 1831. Assim começa o período regencial, que é o período de 1831 a 1840. E lembra que o período regencial tem a regência trina provisória, que durou 3 meses, não tem que saber. Depois tem a regência trina permanente e as 2 unas. A regência trina permanente de 31 a 35, gente, é asterisco triplo. Porque essa é a questão que normalmente cai na URGS. Então pode cair a criação da Guarda Nacional, quando foi criado um exército local nas mãos dos coronéis, dos grandes latifundiários. O processo criminal, que criou o juiz de paz em 1832. E o juiz de paz era eleito nos municípios, pelos cidadãos, pelos homens bons, pelos latifundiários. Isso descentralizava. E a principal é o ato adicional de 34,
que criou as Assembleias Legislativas Provinciais, para descentralizar também o Legislativo. Lembrar da Regência Una, município neutro do Rio de Janeiro, fim do poder moderador e do Conselho de Estado, porque Dom Pedro II era pequeno ainda, e só volta no segundo reinado. Lembrar da Regência Una de Diogo Feijó, que por ser do grupo progressista e não destruir as revoltas locais, enfraqueceu-se e acabou renunciando. E a Regência Una de Pedro Araújo Lima, que nós chamamos de regresso conservador. Por quê? Porque até agora, gente, da Regência Trina Permanente, Diogo Feijó, lembra que nós chamamos de avanço liberal, porque foi feito mais descentralização. Agora nós chamamos Araújo Lima regresso conservador, porque ele cria a Lei de Interpretação do Ato Adicional em 1840, pelo qual ele tira o poder, tá, das Assembleias Legislativas e do Juiz de Paz, centralizando o poder político. Por quê? Por causa do medo, tá, das revoltas regenciais, provinciais. Lembrar, gente, que em 1840 foi dado o golpe da maioridade pelos liberais que queriam voltar ao poder. Só lembra que os conservadores acabaram deixando. Por quê? Porque era uma tentativa de centralizar e evitar o quê? A instabilidade que estava ocorrendo naquela época. Então, as revoltas regenciais caiu nesse ano. Não deve cair, mas dar aquela revisão, principalmente na Farroupilha, que nós estudamos 5 vezes durante o ano. E aí nós começamos, então, um período chamado de Segundo Reinado, 1840, 1889, chamado período da longa estabilidade. Porque ninguém fica 50 anos no poder, 49, sem ser um período da estabilidade. E o que trouxe estabilidade é exatamente a riqueza do café. A riqueza econômica trouxe a estabilidade política. Então vamos lembrar, gente? Nesse período, ela começa com o golpe da maioridade dos liberais. Só que os liberais, em 41, cometeram um erro, fazendo as eleições do cacete, usando muito a violência. Dom Pedro anula as eleições do cacete, dos liberais, e demite o Ministério Liberal. Por isso os liberais se revoltam em São Paulo e Minas Gerais. Revolta também destruída por Duque de Caxias, o Barão de Caxias. Lembrar que esse é um período de grande estabilidade, porque nós tivemos o parlamentarismo às avessas. Lembra o que é isso? Na Europa, na Inglaterra, desde a gloriosa, o povo, entre aspas, elege o parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. No Brasil, quem escolhe o primeiro-ministro é o imperador, então é às avessas, o que leva à concentração de grande poder nas mãos do imperador, no poder moderador que voltou e no executivo. E também a chamada política da conciliação, que foi o revezamento no ministério entre liberais e conservadores. Terminou aquela luta inicial e aí nós tivemos um período de longa estabilidade. Lembrar que a grande revolta que ocorreu no segundo reinado é a chamada praieira, de 1845 a 48. Gente, o que foi mesmo 1848? A Primavera dos Povos. Pode ser direto. Qual é a grande revolta influenciada pela Revolução chamada Primavera dos Povos? A Revolução Praieira. Lembrar, foi marcada pela luta dos liberais radicais do Partido da Praia contra o Partido Liberal da família Cavalcante e o Partido Conservador da família Rego Barros. Lembrar que era contra o domínio português no comércio e contra as diferenças sociais. A influência socialista veio da Primavera dos Povos, quando um grande jornalista, Borges da Fonseca, lança um manifesto ao mundo, lembra? Pregando então, gente, tá? O voto universal, livre e o trabalho para todos. Ela foi amplamente destruída, mas ela tem um caráter ideológico, socialista, vindo da Primavera dos Povos. Lembrar que o segundo reinado é o período das grandes transformações políticas e econômicas. É o período que nós tivemos, gente, tá? Esse é o grande ponto. A entrada maciça do capitalismo no Brasil, com a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. O que nós vamos lembrar? Lembrar da Lei Bill Aberdeen inglesa, tá? Que queria combater o tráfico de escravos. E como a lei do Brasil, a de 1831, a Lei Feijó, lembra? Lei para inglês? Nunca foi posta em prática. O Brasil teve que criar a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que aboliu o tráfico internacional de escravos. Certo, gente? E obrigou a substituição dos escravos pelos imigrantes. E assim nós teremos o aumento da mão de obra
assalariada no Brasil. Lembrar da Lei de Terras de 1850. Decorem. Proibia o governo de doar terras para forçar os imigrantes a trabalhar nos latifúndios. Exigência de permanência mínima no Brasil. Lembrar, a imigração no sistema de parceria que deu errado no café, por causa da revolta dos parceiros, pelo endividamento. E a subvencionada, que é o incentivo do governo que pagava a passagem. E isso é que deu certo. Vamos lembrar do ciclo do café, do Vale do Paraíba até 1850, baseado na plantations, na mão de obra escrava, nenhuma grande transformação. E a partir de 1850, no Oeste Paulista, com escravos assalariados e assalariados. Industrialização, sociedade mais liberal, progressista e urbanizada. É aí que ocorre a substituição da mão de obra escrava pelo imigrante. E aqui que ocorrem as grandes transformações. Lembrar da tarifa Alves Branco de 44, que transformou-se numa lei protecionista. E essa lei protecionista facilitou a industrialização do Brasil. Que aí tu utiliza o dinheiro vindo do café, o dinheiro exportado pela Inglaterra, que aplicou dinheiro, capital financeiro aqui. Isso já era Mauá. Irineu Evangelista de Souza, que se torna o maior investidor na área das comunicações, transportes e indústria. Então lembra que é o primeiro surto industrial, não é um ciclo, que é na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então assim, nós tivemos a modernização do Brasil. E dois problemas graves na política externa. O primeiro, a questão Christian, quando o Brasil e a Inglaterra romperam as relações. Primeiro fato, lembra? Naufragou o Príncipe de Gales, o navio inglês, e a gauchada se apropriou da carga. Não roubou, se apropriou porque gaúcho não rouba. Só que daí, o embaixador William Christian exigiu o pagamento de 3.200 libras, que era muito caro. Nós não pagamos. E depois a prisão dos oficiais ingleses no Rio de Janeiro, paisana, bêbados. E lembra que aí o embaixador William Christian exigiu que o Brasil pedisse desculpas internacionais. O Brasil não pediu e eles sequestraram 5 navios brasileiros no Rio de Janeiro. Lembra? Porque o Brasil não deu pau na Inglaterra. Que não tinha como, né, gente? E é por isso, então, que aí foi levado à arbitragem de Leopoldo I da Bélgica, que deu ganho de causa ao Brasil. Lembra? As intervenções do Brasil no Rio do Prata, porque o Brasil sempre quis a livre navegação do Prata. E é por isso que nós vamos lembrar que o Brasil depois Oribe no Uruguai e Rosas na Argentina. E novamente depois Aguirre no Uruguai. O que eu te perguntei, gente? O que eu te pedi para não decorar? Só lembra que no Portugal tu tem... no Uruguai, tu tens 2 grandes partidos, Blanco e Colorado. E aí, Blanco é ligado à Argentina, Colorado ao Brasil. Por isso, lembra que se o Brasil depôs Oribe e Aguirre no Uruguai, eles são, evidentemente, do Partido Blanco. E lembrar que o auge foi a Guerra do Paraguai, de 1865-70, considerada o maior extermínio, genocídio da América Latina. Quais são as causas? Vamos lá? As próprias disputas regionais entre os países da Tríplice Aliança e o Paraguai. Por quê? Na própria formação dos países da América Latina, surgiram resquícios e disputas políticas que não tinha como beneficiar a todos. Então a própria formação dos países é a causa da Guerra do Paraguai. A influência inglesa, que queria a destruição do Paraguai, isso também é importante, e o expansionismo paraguaio, porque um tal de Solano Lopes pregava, lembra? Ele Paraguai maior, a saída direta para o Oceano Atlântico. Lembra que nós tivemos o baú, Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. E no final, tu vai te lembrar que o Paraguai foi destruído, com centenas de milhares de mortos. O baú, que somos nós, ficamos endividados. E a Argentina e o Uruguai saíram antes da guerra. Lembrar, gente, que a maior característica para nós da Guerra Maldita, a Guerra do Paraguai, é que o exército brasileiro fortaleceu-se. Lembra que... Por quê? Porque nós criamos os voluntários da pátria, que não eram voluntários, né? Eram ou pessoas presas, bandidos, ou escravos que eram mandados no lugar dos senhores, dos filhos dos senhores. E os escravos acabaram sendo libertos também em 1866. O exército acabou se fortalecendo e teve a influência do positivismo. E aí, com a influência do positivismo,
tá? Nós tivemos então o Exército proclamando a República em 1889. Sobre a proclamação da República, as 4 questões que tu vai revisar aí. Abolicionista, lembrando, gente, de todas as leis que nós estudamos exaustivamente, desde a lei, né, de 31 a Feijó, para inglês ver, até a Lei Áurea. E lembra que a questão caiu esse ano na URGS, né, pessoal? Qual é o grande ponto? No ano de 1900, olha nós hoje. No ano de 2015. O que colocou? Exatamente. Quando a princesa Isabel aboliu a questão escrava, mão de obra escrava, ela não pagou indenização aos latifundiários. E aí os latifundiários acabaram tirando o apoio. A questão republicana com a formação do Partido Republicano em 1870 e a Convenção de Itu em 1873, quando os latifundiários do Oeste Paulista entraram para o Partido Republicano. Lembrar, a questão religiosa, quando a bula Silabus do Papa Pio IX não foi aceita no Brasil e foram presos 2 bispos por obedecerem ao Papa. Lembram? E aí a igreja tirou apoio. E a mais importante, que é a questão militar, porque os militares não gostavam da influência dos casacas, dos civis políticos dentro do exército. Porque o exército abertamente assumiu um ideal republicano, um ideal abolicionista e a crítica aos políticos. Por isso, lembra que 2 militares foram presos, Sena Madureira e Cunha Matos. E aí, então, por influência positivista, o Exército proclama a República através de Deodoro da Fonseca. Só lembrar, a proclamação da República por Deodoro da Fonseca, porque ele era respeitado e líder do clube militar. Mas ele, Deodoro da Fonseca, era monarquista convicto e amigo de Dom Pedro. Lembrar, a proclamação da República também não é, tá, pessoal, uma revolução, assim como também não foi a independência. Por quê? Manutenção da estrutura vigente e disputas entre militares que desejavam uma república positivista e centralizada. E as oligarquias regionais que queriam o federalismo e o poder no local, ou seja, nos estados. Por isso que nós já começamos a república com um conflito entre militares e positivistas, que vai dar na República da Espada, e latifundiários, descentralizadores, que é a República Oligárquica. Assim terminamos, tá, o Brasil monárquico. E vamos agora começar o Brasil República.